Nós temos ao vivo agora o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, vai falar com a gente sobre a audiência pública desta quinta-feira, que debateu a situação lá da floresta do Noroeste Paulista, as áreas de preservação ali naquela região do antigo IPA de Rio Preto e outros assuntos aí que o vereador quer abordar aqui com a gente. João, tudo bem? Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Agradecer aí o espaço, a entrevista, a oportunidade para poder falar de temas de interesse da comunidade. Sempre à disposição. Bom, João, vamos falar um pouquinho da audiência de ontem, qual que foi definido ali, teve alguma definição, o que dá para tirar desse debate importante aí, várias autoridades participando, qual que é o encaminhamento? Alexandre, a audiência foi muito boa, com muita qualidade política, representatividade e boas informações. E obviamente, também conflitos e dúvidas. A audiência ela tinha um objetivo central, que é em relação à preservação da floresta do Noroeste Paulista, bem como a estação ecológica, que tem a Unesp como gestora responsável pelo espaço, né? E uma ação urgente, né, que já está atrasada, do poder público municipal, no sentido de garantir uma prevenção a incêndios ali, eficiente. Uma prevenção eficiente e sem muita enrolação. E foram vários incêndios ali, a gente tem dúvida se foi, de fato, um acidente ou se foi criminal, foi intencional, por conta dos mais diversos interesses que possam existir em relação àquela área, desde a especulação imobiliária até outros interesses ali. E também alguns temas que apareceram na audiência que são importantes em relação à preservação. Então, a gente tinha ali a fala de membros da Unesp, de militantes, né, ambientalistas da cidade ligados à AMA, uma associação, uma ONG referência na cidade. E também tivemos a palavra do poder público, de um servidor do SEMAI, um do meio ambiente, e também a fala do Newton, né, Rojas, que ele é do Instituto da Pesca. Ele tem uma ligação ele já atua há quase 2 décadas aqui na região e fez colocações importantes. Então, o que se pretende, e rapidamente, é muita enrolação, Alexandre, a verdade é essa. É um papo furado, quando na verdade a gente quer saber o seguinte: qual é o plano para evitar incêndios ali? E é possível. Claro que é possível. O mundo inteiro consegue fazer prevenção em áreas, né, infinitamente maiores do que essa, e a cidade, o estado não consegue fazer uma prevenção de incêndios numa área dessa aqui. É uma área importante, grande para o tamanho da cidade, mas ela não é imensa, não é impossível você criar um sistema de monitoramento. E a gente quer discutir numa linguagem muito direta, que o poder público não gosta. Fica arrumando desculpa, um joga para o colo do outro. Quando, na verdade, o que a gente quer ali, qual é o plano para ter um monitoramento, uma vigia permanente com câmeras? O que nós vamos ter? Vou ter uma brigada permanente, vai ter 1, 2 caminhão-pipa permanente, nós vamos criar uma central ali, nós vamos fazer investimento, que na verdade não é gasto, é investimento em qualidade de vida, investimento em meio ambiente, investimento em prevenção, em você, né, resguardar uma área importantíssima para a cidade, para a qualidade de vida das pessoas, ou não? Ou nós vamos assistir à destruição? Porque, na verdade, né, o poder público, ele quase que banalizou, né? Ele naturalizou o que aconteceu, porque não tem uma ação. Estão falando agora de um plano, da captação, que o SEMAI vai fazer. Daqui quanto tempo? Daqui quanto tempo vai ter uma torre de inspeção ali? Vai ter uma brigada permanente? Vai ter um caminhão-pipa? Vai ter uma política de aceros permanente? Que é isso que resolve. Papo furado não resolve. Que é o que a gente escuta um pouco do poder público. E também teve uma posição da Unesp ali, que felizmente a gente criou condições para que a Unesp falasse e saísse de uma situação de como se ela fosse responsável pelo que acontece, que tem uma grande contradição, Alexandre.
A estação ecológica, que está ali junto com a Floresta do Noroeste Paulista, faz parte, ela é de gestão da Unesp. Só que a Unesp não tem recurso nenhum direto do Estado para fazer a gestão dessa área. É uma grande contradição por parte do Estado. E essa área está no nosso município. Então, qual que é a nossa posição? O prefeito da cidade, a prefeitura da cidade, tem que cuidar disso. Você pode ter estratégias, pode pedir dinheiro, recurso, pode fazer a transferência do ICMS, tem o ICMS verde, pode falar com a prefeitura de Mirassol, que uma área pertence ali ao município de Mirassol, mas tem que resolver. E a Unesp disse, nós não temos condições, a gente não tem condição financeira para fazer o trabalho que precisa. Então, nós vamos dar voz a essa indignação, a essa impossibilidade da universidade fazer, de fato, a operação preventiva, que ela consegue fazer análise técnica, ela é uma boa guardiã. A universidade é correto que ela seja guardiã, mas ela não pode ser o braço operacional de preservação da floresta. Zeladora, tem que ser né? o poder público local. Porque ela não tem condições para isso. A universidade ela não é preparada, ela não é direcionada para isso. Então foi uma conversa muito boa, muito franca. E terão desdobramentos, obviamente. Outras audiências, reuniões institucionais. Teve a participação do Júlio Tanoni representando a Defensoria Pública. Vamos envolver o Ministério Público. E a nossa luta é para exigir o quanto antes um plano eficiente de prevenção às queimadas ali naquele lugar. Dentro desse debate, surgiram alguns assuntos. Um deles é muito sensível, estava ali um servidor do SEMAI, que ele respondeu tecnicamente, mas existe existe um conflito, existem contradições. Tem alguns loteamentos, na verdade, áreas que foram incluídas no passado no perímetro urbano, né, com o meu voto contra, até uma coincidência, em 2008, a área que hoje abriga ali o condomínio Quinta do Golfe e outros empreendimentos, teve a inclusão de área na Câmara em 2008. Se eu não me engano, a iniciativa não era de nenhum vereador, era do próprio prefeito. Mas, enfim, se foi do prefeito de algum vereador, a questão foi em 2008, na gestão do Edinho Araújo, na segunda gestão dele, e se não foi iniciativa dele, ele sancionou, porque foi incluído e virou um condomínio, vários empreendimentos, enfim, ali naquela área. Com o meu voto contra, o voto do vereador Pedro Roberto, acho que o Zanerato também, o vereador Zanerato votou contra, o Tauíra e o Dinho. O resto todos votaram a favor. A gente dizia que não tinha sentido um loteamento né, a inclusão naquela área, não tinha necessidade. Você tem vazios urbanos. Era uma expansão muito longínqua, muito grande demais, numa área suspeita de preservação, de amortecimento, enfim. O que nós temos hoje ali? Primeiro, você tem biólogos, né, da Unesp, da academia, que dizem que ali foram assassinadas 2 nascentes. Aí a pergunta como é que é feito a coleta ali, o sistema de esgoto, se eles estão distante da rede primária, da rede principal do SEMAI? Aí o técnico dizia, mas o SEMAI tem capacidade para atender 600 mil pessoas, o seu planejamento. Isso é uma coisa. Atender é uma coisa. Agora, como vai atender? Uma coisa é você atender, você criar obra de infraestrutura para um bairro novo que está nos vazios urbanos, que está muito próximo, está dentro de um planejamento mínimo civilizado. Outra coisa é você criar rede para um lugar que está absolutamente distante. Isso fica mais caro, encarece mais. É por isso que eu votei contra. Que eu sabia que uma hora ia ter que fazer uma intervenção muito delicada numa área preservada. Então, hoje, o sistema de coleta, eu não sei exatamente, mas ele deve ser interno ali. Ele não está todo ligado na rede principal. E aí a AMA que levantou essa discussão. Tem um pedido do SEMAI para construir um interceptor que passa numa área de amortecimento, ali da estação ecológica e da floresta, né, que tem que ter autorização para poder fazer o projeto executivo e encaminhar a obra. Então tem um questionamento sobre o traçado.
Os ambientalistas estão alegando que não pode, do jeito que o SEMAI está propondo, é violento, é arriscado. Tem que ser um outro traçado, uma outra forma, ou uma estação ali, que vai tratar daquela região e vai devolver a água para a própria bacia ali perto, para o próprio córrego ali perto, sem ter que ligar um interceptor, fazer uma estação de elevação numa área de preservação. Ora, quem está certo, quem tem razão? Por isso que nós temos audiência, por isso que um dos desdobramentos vai ser agora um tema que estava restrito ao SEMAI e ao Conselho da Estação Ecológica, felizmente vai ganhar luz na cidade. Espero que toda a imprensa cubra nós. Então, um dos desdobramentos dessa audiência é a realização de uma outra audiência pública pontual para discutir a questão do tratamento, né, do destino do esgoto daquela região ali. Vamos discutir. Tem alternativa ou não? Vai ter que fazer uma intervenção, criar ali construir um interceptor e uma estação de elevação ali, numa área de proteção, né, numa área de amortecimento. Então, esse é um debate que vai ser feito. Agora, o mais interessante é porque depois de tantos anos, ou depois de 12 anos, 13 anos, a gente vê como é que custa caro, porque que sempre, felizmente, sempre tiveram vereadores que foram críticos à inclusão. E eu não fui o único, o vereador Pedro Roberto sempre foi crítico a isso, o vereador Cacau era crítico, o vereador Eni Fernandes, o vereador Marco Rilo foi um lutador incansável em relação a essa desconfiguração urbana na cidade, e que prestigia a especulação imobiliária, vai incluindo área no perímetro urbano de maneira desnecessária, vai valorizando as glebas que estão e encarecendo a cidade. Depois a cidade é obrigada a fazer obras caras, viadutos, anel viário, para poder, né, atender todo mundo com mínimo de dignidade, sendo que você poderia ocupar os vazios urbanos antes de proporcionar um crescimento desordenado. Então, é um tema bem profundo, que apareceu ontem, nem era pauta central, apareceu e já virou uma audiência pública. Então, basicamente, entre outros assuntos, né, que apareceram, mas basicamente esses dois assuntos eles dominaram, eles foram centrais na audiência, tiveram desdobramentos. Sem dúvida nenhuma. Antes até, Dentinho, eu quero aprofundar com o senhor a questão do ICMS Verde, que é o seu projeto. Só 2 comentários do que o senhor falou. Questão, acho que tudo passa por ter uma brigada de plantão ali, né? Porque o incêndio, a hora que começa, você consegue controlar. Depois que alastrou, aí é só esperar queimar tudo mesmo. E também a sociedade precisa ficar atenta que a Câmara dos Deputados está debatendo a flexibilização das licenças ambientais, que no caso dispensaria qualquer licença ambiental para obras de saneamento básico. Então é um tema aí também para ficar atento, vereador. Exatamente. Nós estamos num processo de regressão, né, de retrocesso muito grande no país, muito triste. Aqui nós estamos fazendo uma luta de preservação, né, uma luta no território, quando a gente sabe que nacionalmente o governo federal, como diz o ministro da Agricultura, o Ricardo Salles, que é um criminoso, ele é um assassino, né? Aquilo lá, porque eles querem aproveitar a pandemia para passar a boiada. Já estão falando esse projeto a mãe de todas as boiadas, né? Porque daí seria Exatamente. Então, essa resistência local é uma forma de politizar também, porque às vezes a grande maioria das trabalhadoras e trabalhadores da população brasileira não se atenta, escuta assim de orelhada o debate aqui ou ali, numa rádio, numa TV, mas não consegue aprofundar. Quando a gente traz o exemplo para o município, né, é bom você falar sobre isso, que é um gancho para politizar, para informar a população sobre o que está acontecendo no Brasil também. Né? Sem dúvida. O seu projeto do ICMS Verde, que tramita aqui na Câmara, de que maneira esse projeto pode ajudar aí a consolidar os planos, a preservação, enfim, destinaria recursos para a estação, é isso? Garantiria o recurso em lei. Na verdade, né, Alexandre, isso aí o prefeito poderia fazer, né? Não nem de lei, né? Ele poderia fazer isso, uma ação de governo e garantir o ICMS que a cidade recebe, único exclusivamente para a preservação
daquela área. E a gente só recebe o ICMS verde por conta dessa área. Não são todos os municípios que recebem. Aqui são aqueles municípios que têm essas áreas de preservação, especialmente, né, relacionado ao Estado, que é o caso ali da Floresta do Noroeste Paulista e essa ação ecológica. Então, o projeto ele tem esse objetivo, mas ele já recebeu 2 pareceres pela ilegalidade. Então, essa é a Câmara que permite, quando é conveniente, né, ela legisla, inclusive, sobre o que é essencial ou não em relação à pandemia, à crise de saúde sanitárias, que, na verdade, teria que ser, uma decisão técnica de Estado, baseado em pesquisa, em orientação médica. Ela se sente à vontade para fazer isso, para abrir exceções de excepcionalidades daquilo que é essencial ou não, mas dá o parecer pela ilegalidade de um projeto que não vai gerar custo para o município, que é matéria concorrente, que é tributária. O Legislativo tem sim autonomia para isso, tem 2 pareceres pela legalidade. Se receber mais um parecer pela legalidade, meu projeto não entra na pauta. Eu vou ter que buscar um parecer jurídico especializado para eu poder debater ele na Câmara. Então tem esse problema político também. É uma Câmara muito subserviente ao Poder Executivo, muito limitada, que pouco representa os interesses da população. Então, o projeto tem esse objetivo e nós vamos fazer a luta. Mas eu não faço questão da autoria. Se o prefeito municipal enviar um projeto ou por decreto, pela forma tecnicamente adequada que o seu jurídico determinar, que a Procuradoria-Geral determinar, eu abro mão do meu projeto, né, e o prefeito encaminha. O que importa nesse momento é um papo reto, é uma palavra objetiva, é o que a população quer saber. Prefeito Edinho Araújo, qual é o seu plano para evitar incêndio na nossa floresta? É isso que nós queremos, uma resposta objetiva dele, e não tem. Sem dúvida. E só lembrando que a área de preservação ali é remanescente de Mata Atlântica, né? É uma das poucas remanescentes aí no Noroeste Paulista de Mata Atlântica, originária do nosso estado. Ô, vereador, a questão de Mirassol participou, inclusive, o presidente da Câmara, né? O que Mirassol se comprometeu com alguma coisa, fazer algo, ajudar de alguma maneira? Olha, foi importante a participação deles por dois aspectos. Primeiro, esse, objetivamente, porque Mirassol está envolvido, faz parte ali. Não apenas o efeito ambiental para toda a região, mas está dentro, parte da floresta está dentro do município de Mirassol. E a outra questão é que com o advento, a gente está discutindo a região metropolitana, a possibilidade de ser aprovada na Assembleia um projeto que constitui a região metropolitana. É muito importante que os parlamentos também pensem com a cabeça de maneira, né, metropolitana, regionalizada. Então, onde estava presente o presidente da Câmara de Rio Preto, o vereador Pedro Roberto, que historicamente sempre esteve ligado a esses temas de preservação ambiental, e também o Caco Navarrete, que é o presidente da Câmara de Mirassol, e ambos se comprometeram a participar de toda a movimentação, a também encaminhar via Parlamento Regional as ações. Então, toda a audiência que a gente for fazer agora em relação àquela área vai ter a participação da Câmara de Mirassol e da Câmara de Rio Preto. Ou seja, é a região metropolitana funcionando de fato. Quando as pessoas perguntam, mas na prática o que é? É isso. As ações políticas que parecem subjetivas, mas não são, elas são concretas. Nós vamos ter um reforço agora. Nós vamos fazer as reivindicações com a Câmara de Rio Preto e também com a Câmara de Mirassol. Muito bom. Antes de a gente partir para um outro tema que o senhor tem abordado bastante aí, só lembrar que o SEMAI anunciou essa semana, ou a semana passada, um projeto para replantio daquelas 70 mil mudas que foram destruídas no incêndio em outubro do ano passado. Mas também, se não tiver esse plano aí para evitar o incêndio, vai replantar, vai pegar fogo de novo. A gente já está em maio e já está racionando água, sinal que esse ano a estiagem vai ser longa. E se não tiver ações ali de prevenção e combate, ataque rápido ao incêndio, não adianta nada plantar de novo ali para queimar de novo. Isso foi abordado, vereador? Foi abordado, e aqueles que são engajados, né, e são especialistas no tema ambiental, fizeram uma boa observação, que passa por essa lógica.
e vem até antes. Não é só plantar, é plantar e manter. Porque se você planta e não tem um acompanhamento técnico das mudas e mais, tem que aguar, tem que cuidar. Você tem que ter um acompanhamento permanente ali. É até constrangedor, né, Alexandre? Como é que pode um município como São José do Rio Preto ter tamanho desprezo por uma área verde que é um presente que nós temos? Então, como é que pode tratar dessa maneira? Não ter um cuidado permanente. É bom você falar sobre isso, que teve uma outra observação bem legal, várias pessoas falaram sobre isso, que é que nós precisamos começar a fazer visitação. Mesmo na estação ecológica, porque é uma área mais restrita, que em tese só poderia pesquisa, mas o que o Newton, que é biólogo, falou ontem. Falou, não tem mais. A restrição, né, que é o limite apenas para pesquisa, não tem mais, porque destruiu praticamente toda a área. Então, agora, o que nós precisamos para poder reconstituir a área é despertar um sentimento de pertencimento da população. Então, fazer visitas escolares, abrir, ao que eles falaram, gente, a gente quer ir lá, não tem um teto, uma cobertura para a gente se reunir ali, não tem um banheiro, não tem um lugar para beber água, não tem nada, não é cuidado, aquilo é abandonado, né? E na minha avaliação, abandonado de propósito, porque tem muitos outros interesses naquela área. Então, às vezes não pode fazer empreendimento porque é área preservada. Se queimou, ou seja, não tem mais sentido para preservar, então pode fazer empreendimento. Então, é muito estranho esses incêndios que acontecem em áreas assim, que são previsíveis. Se não tiver um trabalho de prevenção, de monitoramento, vai pegar fogo. Ou por acidente, ou intencional, ou por crime cometido. E a questão da visitação é importante até para as pessoas conhecerem, né? Porque a gente fala aqui, mas muita gente nem sabe nem sabe que tem a área, o que tem ali, né? Bom, gente, estou conversando com o vereador João Paulo Rilo, falamos aí da audiência de ontem. Outros temas inerentes ao mandato do vereador aí, trata-se do kit alimentação que a prefeitura tem distribuído para os alunos da rede municipal, aí, uma compensação por não estar tendo aula, então não tem a merenda. Então tem destinado esse kit, o vereador tem batido bastante nessa questão por não considerar aí de qualidade, não considerar que está correto. O que está acontecendo? O vereador, inclusive, tentou convidar o secretário Pedro Pesuto para vir aqui à Câmara dar informações a respeito do kit, mas não teve sucesso. Qual o próximo passo aí dessa briga? Rodrigo, Alexandre, ontem mesmo eu tive em algumas escolas. Fui no Nova Esperança, fui no Santo Antônio, a gente foi em outras creches para acompanhar a distribuição e conversar especialmente com as mães. Mães e pais, de maneira predominante são mães, né, que vão pegar o kit. Então, são duas questões. A distribuição passada teve muita reclamação em relação à qualidade. Que os legumes, legumes e frutas não tinham boa aparência e os não perecíveis, né, tinha arroz com bicho, saco de fubá, né, questionável, enfim, uma série de denúncias em relação a isso. Parece que em relação à qualidade diminuiu, não cessou, mas diminuiu. Agora tem um problema que permanece, que é a quantidade. Olha, nós estamos no meio de uma pandemia, o país empobrecido, o desemprego aumentando, e eu fui conversar com as mães em relação à quantidade. É de revoltar. Primeiro, porque o recurso que vem para a merenda do governo federal permanece igual. O dinheiro previsto no orçamento para a merenda permanece igual. Então, a conta é simples, Alexandre. Uma criança, durante o mês inteiro, come apenas 2 bananas ou 4 bananas, que agora eles vão aumentar um pouco, na escola, no mês inteiro que ela frequenta a escola. Come 2 batatas, come apenas 1 beterraba? É óbvio que não. Aí vem o papo furado tecnicista.
Ah, porque isso foi dentro do programa tal, avaliação dos nutricionistas, com todo respeito aos nutricionistas, tenho certeza que eles dão um parecer absolutamente técnico. A engenharia, a malandragem política por parte do governo. Então, nesse papo furado, não, mas do ponto de vista nutricional, 2 batatas, uma beterraba, 2 bananas é suficiente, porque é um complemento, que tem não sei o quê. A pergunta é que toda mãe faz, a pergunta é simples. O filho de algum político, né, passa 15 dias com 2 bananas como fruta e uma maçã? 15 dias com 2 batatas, com uma beterraba, com 1 quilo de frango? Aliás, não teve proteína dessa vez. Eles vão pegar proteína daqui 15 dias. A outra vez teve 1 quilo de carne lá ensacado. Não teve dessa vez. Então isso é muito sério. Além de sabendo que não é à toa que tem, não é do nada que tem alimentação em escola pública. Faz parte de uma lógica de segurança alimentar, de nutrição mínima para você ter raciocínio, para você assimilar aquilo que a escola oferece. E me revolta ter gente falando que isso é assistencialismo, que escola não tem que ser responsável pela alimentação da família. É gente que come muito todos os dias, né? Deve que pensar assim. Então revolta, porque a gente sabe que o dinheiro está ali. Então essa conta não bate. É uma quantidade muito pequena, desrespeitosa e uma qualidade questionável, duvidosa também. É óbvio que essa é menor. E às vezes eu concordo, às vezes a secretaria não tem culpa. Às vezes a empresa ganha licitação e faz malandragem, não faz inspeção direito, coloca coisa sem qualidade. Você tem que detectar logo, denunciar, resolver o problema da família que estava com aquela alimentação estragada. Então, isso é uma coisa. Agora, a quantidade não tem o que questionar. Aliás, não tem o que a prefeitura se defender. É pouco, é insuficiente. Eu quero falar mais uma coisa sobre isso. O prefeito Edinho foi perguntado numa entrevista ao Diário da Região sobre um programa de renda básica emergencial, de transferência de renda para complementar essa miséria que as pessoas estão recebendo do governo federal, para garantir segurança alimentar. O que ele respondeu? Que não precisava, porque eles já estão cuidando das crianças, com a distribuição do kit, com o programa de segurança alimentar nas escolas na pandemia. Aí falar, ou o prefeito é mal intencionado, ou ele é mal informado sobre a cidade que ele administra. Porque esse kit não está dando nem para os alunos, que dirá para as famílias. Então é o governo, dissimulado que diz que não precisa de auxílio emergencial, que não precisa de complemento de renda, porque eles já estão cuidando dessa segurança alimentar via escola. Prefeito, o senhor está mal informado ou o senhor é mentiroso? Eu quero acreditar que o senhor desconhece a cidade que se administra. É melhor. Ou se o senhor conhece, o senhor é mentiroso. Que a alimentação que o senhor está oferecendo para as crianças não dá nem para as crianças, que dirá para os pais e irmãos das crianças que não estão na escola. Então, essa é a verdade. E tem político que topa ainda, né, o papel ridículo, deplorável de trânsfuga, de traidor do povo, de ficar fazendo propaganda enganosa, dizendo que está tudo sob controle. Controle de quem? Controle da fome? Controle da miséria? Está tudo sob controle da fome. Passando o pano. E aí não convoca o secretário na Câmara, porque seria importante ele vir na Câmara, com a imprensa acompanhando, numa sessão oficial do Parlamento, da Casa do Povo, para a gente questionar ele. Para a gente colocar várias mães perguntando para ele, para o secretário, os seus filhos comem apenas 2 bananas em 15 dias? 2 batatas e uma beterraba em 15 dias? Então, é um pouco isso. Essa luta não para. Nós vamos continuar questionando, convidando, denunciando, dando voz às mães, às famílias que estão indignadas e revoltadas. Nós estamos vivendo uma situação de extrema pobreza, de empobrecimento do país, de desemprego, e o poder público municipal, que poderia fazer muito, não faz nada.
Tá certo, gente. Aí o vereador João Paulo Rilo, antes de finalizar, o senhor só queria falar sobre a reunião de ontem do Conselho de Ética, né? Teve o depoimento daqueles parlamentares que acusam o senhor de quebra de decoro por ter supostamente chamado eles de canalha durante uma sessão. E aí teve o depoimento do senhor adiado, é isso? O senhor queria comentar alguma coisa a respeito disso, vereador? Alexandre, o que eu tenho para falar sobre isso, né, é uma situação muito chata mesmo. Fico incomodado com isso, porque desde o começo da legislatura, desde o primeiro dia que eu assumi aqui, vamos contar para não falar do passado, essa relação entre os dois poderes, a função dos dois poderes, tiveram várias convocações de secretários sobre dúvidas, né, indícios de corrupção, de incompetência, de negligência. Várias convocações, nenhuma passou. Nenhum secretário foi submetido aqui a um diálogo público sobre o que está se passando. 2 CPIs foram apresentadas nesse tempo. Uma para investigar a superlotação do ônibus na pandemia e a outra apresentada por mim para investigar as empresas terceirizadas que roubam trabalhadores, que roubam dinheiro público, que dão um tombo em trabalhador que já ganha uma miséria, num trabalho exaustivo, trabalhadores que ficam num sol escaldante e depois têm os seus direitos lesados. Nenhuma dessas comissões foi aprovada. Eu apresentei uma SEV, nem CPI uma SEV, uma comissão de estudo para estudar os vergonhosos números da pandemia em São José do Rio Preto. 2.020 pessoas morreram, a cidade que mais mata no estado de São Paulo por Covid. Não consegui uma assinatura para fazer esse estudo e essa investigação. Várias denúncias de desmando, de negligência poderiam estar sendo investigadas. Vários pedidos em comissões permanentes da casa para que elas funcionem. Nada, ninguém está sendo investigado nesses 4 meses para cá. Apenas uma pessoa está sendo investigada, eu, no Conselho de Ética da casa. Então, por isso que eu estou indignado e revoltado. A única comissão que está funcionando sobre investigação, sobre levantamento de informações, é a Comissão de Ética da Casa. A Comissão de Educação não funciona, de Meio Ambiente não funciona. A gente pede para fazer audiência, pede para convocar secretário, nem reunião eles estão fazendo, num flagrante desrespeito à natureza do parlamento. Agora tem uma comissão que está funcionando, investigar quem denuncia. Então, eu imaginei que essa denúncia estapafúrdia, porque não foi ofensa pessoal, não teve quebra de decoro, eu fiz uma crítica dura em relação ao posicionamento dos vereadores, não acusei ninguém individualmente, não citei nome de ninguém. Na verdade, isso é um movimento político muito combinado com o governo para tentar me intimidar. Primeiro me intimidar politicamente, depois me inviabilizar de maneira legislativa. Porque se eu sofrer qualquer punição no Conselho de Ética, eu fico proibido de participar do próprio Conselho de Ética. Então, ou seja, as prerrogativas do mandato, eles vão cercando, vão sufocando. Então, eu pensei que isso seria arquivado de ofício, seria lógico, mas não, o presidente do Conselho de Ética, o vereador Paulo Paulera, achou por bem abrir o procedimento, determinou uma comissão. Eu resolvi jogar o jogo, Alexandre. Então, eu quero ter direito à ampla defesa. Querem me investigar? Podem me investigar. Eu não tenho preocupação nenhuma. Só que me investigue e permita que a imprensa acompanhe. Faça a transmissão ao vivo de todos os atos do Conselho de Ética, como é feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Senado, na Câmara dos Deputados, no STF. Não podemos esquecer que o presidente da República teve que depor em processo e 1 minuto depois do depoimento já estava todo mundo sabendo e acompanhando. O STF, a Suprema Corte, faz audiências ao vivo. O Conselho de Ética de qualquer casa legislativa faz transmissão ao vivo. Então, aqui de Rio Preto, quer me investigar? Pode me investigar, mas não na surdina. Eu quero direito à ampla defesa. Então, eu estou propondo que sejam todas as sessões, todas as reuniões, todos os depoimentos sejam feitos de forma
ao vivo e transmitido pelo organismo oficial de comunicação, que é a TV Câmara de São José do Rio Preto, e vou arrolar também várias testemunhas, que eu quero que sejam ouvidas também ao vivo. É um excelente procedimento. Espero que seja assim para todo mundo, né? Agora, o engraçado que é, quem está sendo investigado não tem medo que seja público. Agora, quem denuncia parece que não quer que seja público. Então, se estão achando que vão me intimidar ou me punir de maneira sorrateira, estão enganados. Podem até fazer isso, mas vão ter que fazer de maneira pública. É esse o meu pedido para a Câmara Municipal e para o Conselho de Ética. Tá certo, gente. Está aí o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, falando ao vivo aqui com a gente sobre vários temas do seu mandato. Vereador, obrigado. TV Câmara sempre à disposição do senhor e também de todos os vereadores aí quiserem, enfim, comentar ou falar sobre as declarações do vereador. O espaço está aqui à disposição. Obrigado, vereador. Obrigado.